Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,66% nesse momento dentro do leilão de fechamento, que pode variar, alterar um pouco esse valor aqui, esse percentual de alta. Ibov confirma mais um dia de alta dentro do que a gente tinha comentado, um candle ali de indefinição, com cara num gráfico intraday de ter sido um dia de correção em relação ao dia de forte alta, trazendo a expectativa ainda de ter mais algo aqui para cima. Teve mais algo para cima, por enquanto sem nenhuma sinalização ainda de movimentação mais forte para baixo, o sinal de movimento para baixo. E o primeiro aqui pelo gráfico diário seria a perda de 65.841 pontos, que é a mínima do pregão de hoje, para gerar um topo, ainda um topo ascendente, a favor, contra na realidade uma tendência de alta. Então uma movimentação para baixo no Ibovespa teria como uma região de suporte imediata na faixa de 65.300 até uma região de 64.900. Seria a primeira zona de suporte para o Ibovespa aqui num movimento de baixa, numa movimentação para baixo. Olhando rapidamente para o gráfico intraday, o G60 também nenhuma sinalização mais relevante para baixo. Para ter realmente algo relevante para baixo, não só a perda da mínima do pregão de hoje, mas a perda da mínima do pregão anterior é o que representaria ali um final de uma tendência de alta no gráfico intraday. Algo nesse sentido aqui. Mini índice. Mini índice não cheguei a recomendar operações no pregão de hoje, olhando para o gráfico de 60 minutos, um pregão onde teve um forte gap de alta, depois ficou um pregão um pouco mais travado, olhando para o G60, um pouco mais uma movimentação, isso olhando para o G60 mais travado, sem ter uma perspectiva seja para baixo ou para cima devido ao gap de alta, e também pelo cenário um pouco mais esticado para cima, mas nesse momento que a gente pode perceber no mini índice é uma formação de topo descendente, algo que não vinha acontecendo aqui nesse movimento para cima. Então o mini índice vindo para baixo da mínima do pregão de hoje já representaria ali um pivô de baixa, o que traria uma expectativa de poder ter uma movimentação para baixo, inclusive no gráfico diário, e apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se abrir o próximo pregão já rompendo esse topo aqui anterior, volta a ficar um pouco mais favorável para a ponta compradora aí de day trade no próximo pregão. No mini dólar, recomendei uma operação no pregão de hoje, tirando aqui o ajuste, o mini dólar foi lá em cima, estava voltando aqui agora, mas enfim, dentro de um movimento de alta contra um movimento de baixa, uma correção, se a gente olhar aqui, basicamente esses candles, o movimento está bem mais fraco do que foi o movimento de baixo. O G60 fica mais claro ver isso. Olha esse movimento aqui, é o tempo aqui que já está aqui, não consegue andar muito para cima. Então alguma força sendo gerada aqui para baixo no próximo pregão no mini dólar, fica um pouco mais para a ponta vendedora. Por outro lado, fundo aqui no G60 seria um fundo ascendente, apoiaria mais a operação na ponta compradora. Olhando para o gráfico de 10 minutos, para mencionar a operação que eu recomendei, foi essa aqui, na superação da máxima desse candle. Então alertei antes que eu já estava de olho para uma operação de compra, e aí recomendei a entrada. Essa compra foi executada na hora que deu uma esticada aqui para cima, batendo ali no nível de 10 pontos em relação ao ponto de entrada, e inclusive aqui chegando nesse nível aqui anterior, esse fundo anterior, juntando com toda essa região aqui. Então era uma região de resistência, batendo nesse nível, já tinha até passado do objetivo que eu tinha traçado, eu optei por encerrar essa posição com um bom ganho de 0,3% na operação. Isso representou um crescimento de 0,43% no capital total. Então foi essa operação aí do mini dólar. Depois disso o mini dólar resolveu perder força, veio com os movimentos mais fracos para cima, até perder esse fundo aqui anterior, ainda gerando aqui movimentação para baixo. Então pelo G60, dentro do que eu comentei, fundo mais forte aqui para cima no gráfico de 60 minutos, me chamaria atenção para compra. Uma aceleração de um movimento aqui para baixo, já voltaria a pensar mais na ponta vendedora, olhando para um gráfico de menor periodicidade. Olhando agora para outros ativos, começando aqui para as ações, nas ações PTR4, queda mais forte da Petro, 1,31% em relação, quando eu falo queda mais forte, não na questão percentual, mas o tamanho do candle em relação aos candles anteriores, que estavam candles bem travados na Petro. Então o ativo gerando um topo, esse topo é um topo ascendente contra a tendência de alta. A Petro vindo para baixo desse nível, para mim ela anula a sua tendência de alta, ou seja, ela fez algo nesse sentido aqui. Rompeu o topo anterior, novamente brigando ali em cima dos R$16, e o pregão de hoje volta para baixo dos R$16. O pregão passado tinha fechado um pouco acima, o pregão de hoje já fecha abaixo com essa queda aí de em torno de 1,31%.
Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais essa chance de movimentação para baixo, onde o principal nível de suporte, no meu modo de ver, em torno de R$ 15,58, 15,58, 15,57, esse seria o primeiro nível. Depois, o próximo nível seria essa região aqui da faixa de 15,33 a R$ 15,27. Na sequência, Vale 5. Vale 5 terminou o dia aqui, na verdade está terminando o dia aqui com uma queda por volta aí de 1,11%, apresentando uma formação neste momento, se o leilão de fechamento não terá muito essa formação, um engolfo de baixa em cima de um candle de indefinição. Isso tem uma representatividade um pouco maior, só não é tão mais relevante porque é uma sinalização de baixa contra uma tendência de alta, então ela perde um pouco a sua relevância, mas considerando todo esse movimento aqui de subida, de se ver que há uma chance um pouco maior de ter um movimento para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje nesse momento em 31,95 reforça um pouco mais a chance da Vale iniciar um movimento de correção de toda essa movimentação mais forte para cima. Nível inicial de suporte ali na faixa dos R$30, por volta dos R$30 número redondo, e depois em torno dos R$ 28,31. Abaixo, na verdade, R$ 28,31, junto com esse topo anterior aqui, R$ 28,26, seria um nível um pouco mais relevante, junto com um gap aqui, alguns testes aqui nessa região, seria um nível mais relevante de suporte. Então, o primeiro nível aqui na faixa dos R$30 em termos de suporte para Vale 5. Seguindo, nós temos aqui, primeiramente, para comentar da Fibra, Fibra R3. Recomendei compra na Fibra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Por que eu recomendei essa entrada? Não é uma entrada que necessariamente estou comprando aqui o início de um fundo. É porque o ativo gerou um candle muito forte para cima. Primeiramente, o cenário que apoia mais para minha entrada seria aqui pelo gráfico semanal. Ou seja, o ativo gerou um movimento muito forte para cima. O gráfico semanal já tem um bom tempo corrigindo. Gerou até um movimento bem fraco para cima e sinalizou na semana passada, através dessa queda aqui, através dessa queda, no início dessa semana, uma sinalização, sinalizou um ponto ali de possível topo descendente e que tenderia a gerar um movimento para baixo, até pela força que foi apresentada aqui, olhando para o G60, fica mais claro o que aconteceu. Só que o ativo vai lá, volta aqui para cima, volta a oscilar acima desse patamar, gera um candle fraco no pregão passado, ou seja, dentro do que estava fazendo, faria mais sentido vir aqui para baixo já no pregão de hoje. Ela foi lá e conseguiu romper a máxima desse pregão. Então, para mim, o ativo está dando uma primeira sinalização, pode até não se confirmar aí nos próximos pregões, de que pode, na realidade, em vez de gerar um movimento para baixo, está para gerar um movimento para cima, que é a favor de uma tendência de alta no gráfico semanal. Então, é uma tentativa, uma primeira tentativa. Fato que se esse ativo vier a perder a mínima do pregão de hoje, seria aí meu ponto de encerramento aí dessa posição, e aí aguardariam os novos pregões para verificar se ainda traz uma nova oportunidade de entrada mais adiante. Então, olhando aqui para os pontos de entrada em cima de Fibra, 32,64, 31,73 ponto de stop, ele está para baixo da mínima do pregão passado, que é de 31,79, a mínima de hoje 32,10, então é um ponto que eu vou ficar de olho no próximo pregão. Objetivo 34,46 com risco de 2,79%. Depois disso, MYPK3, apenas para mencionar que ainda seguimos na ponta compradora, fechou mal aqui o pregão de hoje, 13,17, perdeu força principalmente agora no leilão de fechamento. Então, se esse ativo perde a mínima do pregão de hoje a partir do próximo dia, depois de já ter tentado aqui vir para cima no patamar de resistência e ter apresentado fraqueza, isso seria a minha saída dessa posição aí, o ponto de está praticamente no nosso ponto de entrada a MYPK3. A CVC B3, eu encerrei a posição da CVC B3. O ativo vinha apresentando ali uma dificuldade de se manter assim, foi lá em cima de novo, não conseguiu superar essa máxima e vinha tendo uma dificuldade de se manter acima desse patamar aqui, esse patamar na faixa ali dos 26,37. Na hora que ela vem para baixo, apresenta um sinal de força para baixo desse patamar aqui, nesse candle do G60, eu opto por encerrar essa posição. Essa posição foi encerrada aqui apresentando um ganho de 1,82% na operação, capital total 0,27% de crescimento. E a outra operação que foi encerrada, BBSE3, é uma operação de venda, a ação que vinha aqui com forte movimento para baixo, movimento fraco de subida, sinalização ali
razoavelmente relevante, quando falo relevante numa primeira hora de pregão, só que depois disso não conseguiu dar sequência. E dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, se voltasse para cima desse nível, apresentando força e principalmente batendo ali na faixa dos 25,60, me chamaria mais para encerrar essa posição antecipadamente em relação ao stop que foi estabelecido nessa posição. Então foi uma operação que eu saí apresentando aqui na BBSE3 uma perda de 1,02% na operação, e isso representou no capital total uma redução de 0,2%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.